Bom, pessoal, então, como eu tinha falado para vocês, eu dividi o vídeo em dois, né? Ia voltar aqui da onde nós paramos, ainda falando sobre soluções. Nós estávamos falando sobre unidades de concentração, que são formas de expressar a proporção de soluto para solvente ou solução, né? E nós íamos falar agora sobre um outro tipo de concentração, que é a concentração em quantidade de matéria. Tem outra forma de expressar concentração? Sim. E eu diria que é a mais utilizada de todas, que é a concentração em quantidade de matéria, o emissão, a gente chama de emissão. Prestem muita atenção nessa daqui, pessoal. No laboratório, geralmente vai ser concentração em quantidade de matéria. A concentração em quantidade de matéria é o número de mols de soluto dividido por litro da solução. Então, sempre eu vou ter uma unidade que é mol por litro. Se aparecer mol por litro, eu já sei que é o emissão, que é a concentração em quantidade de matéria. E o número de mols, né, do soluto aqui, ó, a gente chama de Nzinho, aqui ó, Nzinho, o número de mols do soluto. Isso é a quantidade de matéria, né? Antes a gente chamava de molaridade, hoje em dia a gente não pode chamar mais, ou concentração molar, né? Mas ainda utiliza-se aí na literatura essa nomenclatura, apesar de não poder mais utilizar, tá? E como que calcula o número de mols, gente? A gente tem que lembrar disso aqui, como é que calcula o número de mols, lá da Química 1, né? Vamos pegar, por exemplo, a água. Quanto que vale 1 mol de água, H2O? A gente tem que converter isso aqui para gramas, porque veja bem, nas minhas fórmulas eu tenho M1, e M1 é massa de soluto, e a massa é dada em gramas sempre gramas, então eu vou acabar tendo que transformar em gramas. Então, 1 mol de água tem 18 gramas. Como que eu sei que tem 18 gramas? Lembram como que calcula a massa molar da água? Eu pego lá na tabela periódica o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho na fórmula? 2. Vezes a massa de 1 mol de água da tabela periódica. Lá na tabela periódica, a massa da água vale 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho na fórmula? 1 oxigênio. Vezes a sua massa molar. Qual que é a massa molar do oxigênio? É 16 lá na tabela periódica. 1 vezes 16 dá 16. 16 mais 2 dá 18. Então, eu tenho 18 gramas para cada mol de água. Então, é 18 gramas por mol. 1 mol de água tem 18 gramas. Agora, digamos que eu pego uma massa de, sei lá, 100 gramas. Eu quero saber quantos mols tem. Então, é uma regra de 3, é uma regra de 3, a gente multiplica cruzado. Como que funciona uma regra de 3? Eu multiplico aqui na diagonal e pego esse resultado e divido pelo outro lado, tá? Deixando o x de lado. Então, o x vai ser igual ao meu número de mols de água que eu tenho em 100 gramas. O que eu fiz aqui? Eu peguei 100 gramas. 100 gramas o que é? Uma massa, né? Peguei 1 mol de água e peguei a massa molar da água. 18 gramas por mol é a sua massa molar. Ou seja, eu estou fazendo a massa vezes 1 mol e estou dividindo pela sua massa molar para encontrar o quê? O número de mols, o N. Qualquer número multiplicado por 1 é qualquer número, então a gente pode tirar esse 1 daqui, porque sempre vai ser 1. Então, disso sai essa fórmula aqui. N vai ser igual a massa dividido pela massa molar. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, ó. N dividido por MM igual a N. N igual a M dividido por MM, tá? É a mesma coisa. É esta fórmula aqui, ó. É a fórmula que a gente vai utilizar para calcular o número de mols, tá? Veja bem, a concentração em quantidade de matéria, que é o M ou MR, é o número de mols por litro, ou seja, N, que é o número de mols, pelo volume em litros. E M é a massa
dividido pela massa molar. Eu acabei de mostrar para vocês, certo? Essa MM, às vezes a gente encontra como M1, tá? Na literatura. Então, no lugar de N, eu posso colocar M dividido por MM, né? Posso trocar isso aqui por M dividido por MM. Juntando essas duas fórmulas, então, eu tenho isso aqui, ó, que a concentração molar é igual a massa dividido pela massa molar vezes volume, né? Então, pode ser assim também, o Mzão vai ser igual a M1 dividido por MM vezes V. Então, nós temos essas três fórmulas aqui que nós vamos acabar utilizando quando nós estamos falando em concentração em quantidade de matéria. E concentração em quantidade de matéria, pessoal, sempre eu vou ter que converter o número de mols em massa, ou vice-versa, porque veja bem, quando eu estou lá no laboratório e eu quero preparar uma solução, tá? Eu tenho lá o meu balão volumétrico. Eu quero que você me prepare uma solução de 2 mol por litro, ou seja, que tem um Mzão de 2 mol por litro. Como é que você vai pegar? Você vai colocar ali 1 litro de água, beleza? Aí você tem que colocar 2 mol por litro, por exemplo, de NaOH. Como que eu vou saber quanto que é 2 mol de NaOH? A balança pesa 2 mols? A balança não pesa 2 mols, então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar mols em gramas, né? Para minha balança poder pesar. E aí eu vou ter que utilizar essas continhas aqui, certo? Então preparem-se psicologicamente. Quando a gente estiver falando em concentração em quantidade de matéria, a gente vai ter que converter mol para massa. E sempre que vocês estiverem fazendo esse exercício, pessoal, imagine que vocês estão no laboratório preparando as soluções, fica mais fácil de resolver o exercício, tá? O que significa, então? Vamos dar um exemplo aqui. Uma solução de 5 mol por litro de cloreto de sódio, né, de NaCl, contém 5 mols de NaCl em 1 litro de solução, ó, 5 mols em 1 litro. E quanto que é 5 mols? Se eu fizer aquela continha, eu vou ver que é 292,5 gramas. Então, se eu quiser preparar uma solução 5 mol por litro, lá no meu balão, eu tenho que colocar 1 litro e mais 292,5 gramas de NaCl. Litro de água, né? Tá? Vamos ver, a molaridade de uma solução que contém 0,6 mols de solutro em 2 litros de solução é, vamos tirar os dados do lado para ficar mais fácil da gente enxergar. Ele quer a molaridade, ele quer a concentração em quantidade de matéria, ele quer o Mzão. Gente, ele tá dando mols e tá dando litro. Toda vez que ele der mol e der litro, a gente já vai chamar de Mzão. Não chama de C, não chama de T, porque tá errado, tá? Se ele falar mol, é o Mzão, tá? Então, ele quer a molaridade de uma solução que contém 6 mols. O que que é esses 6 mols? É o Nzinho. O número de mols é o número de quantidade de matéria, é o Nzinho. É 0,6 mols de soluto em 2 litros de solução. O que que é 2 litros? É um volume, né? Volume de 2 litros. Aqui é mol. Tirei os dados. Agora, pessoal, se eu estou falando de concentração em quantidade de matéria, eu vou utilizar a fórmula da concentração em quantidade de matéria. Qual que é a fórmula? Vamos tentar essa daqui, que é o N1 dividido por V, né? Vamos ver, o Mzão é o que ele quer. N1 é o número de mols. Eu tenho o número de mols? Tenho, é 0,6. 0,6 mol. Dividido pelo volume. Eu tenho volume? Sim, é 2 litros. 2 litros. E quanto que é 0,6 dividido por 2? Dá 0,3. 0,3 o quê? Eu não tenho mol em cima e litro embaixo? Então, vai ser mol dividido por litro. Tá certo? Então, pessoal, toda vez que ele falar mol, concentração em mol, já coloca o Mzão aqui, que você sabe que é a concentração em quantidade de matéria e não as outras que eu já falei, tá? Mol por litro. Outra coisa, pessoal,
Tira os dados, vai tirando aqui do ladinho, tu que o exercício vai lendo e vai colocando aqui do ladinho, faz assim separadinho que facilita a vida, tá? Para você interpretar. Coloca a fórmula que representa aquela unidade de concentração para ficar mais fácil, tá? Então vamos lá, vamos fazer um exercício parecido, tá? Aqui, ó, um químico preparou uma solução de carbonato de sódio, Na2CO3, pesando 53 gramas do sal, dissolvendo e completando o volume com água até 2 litros. Qual a concentração em mol por litro dessa solução? Então, vamos ver aqui o que ele fez, né? Ele tinha lá um balão, né? Ele colocou ali 53 gramas de quem? Do Na2CO3, do carbonato de sódio. E completou com água até 2 litros. Né? Então, o balão volumétrico era de 2 litros, né? Ele quer saber qual que é a concentração em mol por litro, né? Ele quer saber o Mzão. Pessoal, se ele deu mol por litro, você já sabe que ele quer a concentração do Mzão, tá? Você não pode falar que é C, você não pode falar que é T de título, nada. Ele se chama Mzão, é concentração em quantidade de matéria, é o Mzão, tá? Então, ele quer saber qual que vai ser a concentração se eu adicionar 53 gramas de carbonato em 2 litros de água. Qual que vai ser, né? Então, vamos lá, vamos tirar os dados, né? Vamos tirar os dados. Ele me dá ali 53 gramas do sal. O que é 53 gramas? 53 gramas é uma massa, né? Dissolvendo e completando o volume até 2 litros. Então, 2 litros é o volume, né? Qual a concentração em mol por litro dessa solução? A concentração do Mzão que ele quer, né? Existem duas formas de fazer esse exercício, uma forma mais fácil e uma forma mais difícil, tá? Depende do quanto você compreende o que o exercício está pedindo, tá? Então, veja bem, se ele está pedindo a concentração em quantidade de matéria, ou seja, o Mzão, eu já vou pegar e já vou jogar a fórmula aqui. A fórmula é N, número de mols, dividido por V, volume. Eu tenho número de mols? Não, eu só tenho massa, mas existe uma fórmula que me permite converter massa em mols. E a fórmula é Nzinho vai ser igual a massa dividido pela massa molar, ou seja, número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Número de mols de quem que eu quero calcular? Do carbonato de sódio. Qual que é a massa do carbonato de sódio? 53 gramas, dividido pela sua massa molar. O exercício não me dá a massa molar, mas sempre, pessoal, sempre que eu souber qual é a substância, eu tenho como calcular, porque esses valores de massa molar são tirados da tabela periódica. Então, tá aqui, ó, ele até já deu, nem preciso olhar na tabela periódica, ele deu os valores. Então, vamos calcular massa molar do Na2CO3, do carbonato de sódio. Como que calcula? Eu vou pegar a massa de cada um, por exemplo, o sódio. Qual que é a massa do sódio? Tá lá, 23. 23 é da tabela periódica. Mas quantos sódios eu tenho? 2. Então, é 23 vezes 2. O que eu tenho mais nessa fórmula? Carbono. Carbono, qual que é a massa do carbono? 12. Vezes quantos carbonos eu tenho? Um só. E o oxigênio, que eu tenho na fórmula, qual que é a massa do oxigênio? 16. Vezes quantos oxigênios eu tenho? 3. Eu vou somar tudo isso aqui. 23 vezes 2 vai dar 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4. 12 vezes 1, 12. 3 vezes 6, 18, vai 1, 48. Somando tudo isso daqui, vai dar 106 gramas por mol, porque é a massa molar, é a massa de 1 mol. Isso aqui é a massa molar. Para que eu calculei? Para poder jogar na fórmula. Então, agora onde tem mm, eu posso jogar o valor de 106 gramas por mol. Gramas corta com gramas. O Nzinho vai ser 53 dividido por 106, que é 0,5 mol. Veja, pessoal, Nzinho deu resposta em mol. Está totalmente coerente, porque N é o número de mols. Então, vai me dar a resposta em mol, né? Tá bem? Para que eu calculei esse Nzinho mesmo? Vamos voltar ao que o problema pede. O problema está pedindo a concentração em mol por litro. Ele está pedindo o Mzão. Para achar o Mzão, eu preciso do M. Então, tá aqui. Calculei e vou jogar lá, né? Então, voltando para o exercício, o Mzão vai ser igual ao número de mols
que eu acabei de calcular e vale 0,5 mol, dividido pelo volume, que eu sei que vale 2 litros, porque o problema me deu. Então, o Mzão vai ser igual a 0,5 dividido por 2, que dá 0,25 mol por litro. Certo? Então, tá aqui a concentração. Isso significa que, quando eu colocar lá no balão volumétrico 53 gramas de carbonato e diluir para 2 litros, no final eu vou ter uma concentração de 0,25 mol por litro. Tá bem? Agora eu vou mostrar uma outra forma de fazer esse exercício. Tá? Vamos tirar os dados aqui. Ele me dá uma massa de 53 gramas, ele me dá um volume de 2 litros e quer o Mzão. Muito importante a gente tirar os dados, tá? O Mzão, a fórmula dele é número de mols dividido pelo volume. Eu não tenho o número de mols, mas eu sei que a formulinha que me permite converter massa em número de mols é número de mols igual a massa dividido pela massa molar. Então, veja bem, N é massa por massa molar. Então, toda vez que eu tiver N, no lugar de N, eu posso colocar massa por massa molar direto. Então, eu vou jogar no lugar do N, massa por massa molar. Então, a concentração em quantidade de matéria vai ser igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume, porque o volume continua ali, né? Só no lugar do N eu coloco massa por massa molar. E aí, eu vou substituir. A massa vale 53 gramas. A massa molar, a gente já calculou, né? No exercício anterior, dá 106 gramas por mol, vezes o volume, que é 2 litros. Gramas corta com gramas, como isso é um cálculo matemático, se isso aqui está no denominador abaixo de uma fração, ele passa para cima. Essa continha de 53 dividido por 106 vezes 2 vai me dar 0,25 mol por litro. Tá certo? Então, tá aqui, pessoal, mais uma forma de fazer o exercício. Concentração em quantidade de matéria, pessoal, ou seja, em mol por litro, é a concentração assim, que a gente mais utiliza no laboratório. Então, a gente tem que saber fazer, tá? Vejam que eu acabo tendo que calcular a massa molar, geralmente. Nesse exercício, pelo menos, tinha que calcular, ou calcular o número de mols, tá? Então, a gente tem que andar com essas duas formulinhas na ponta da língua, tá bem? Nesse caso, ele queria saber qual era a concentração em mol por litro, né? Mas e se eu pego e falo para você, ó, vá lá para o laboratório, deixa eu apagar aqui, vá lá para o laboratório, pegue um balão volumétrico que você tem lá de 2 litros, o balão é 2 litros, tá? Significa que para você fazer uma solução, você tem que encher com 2 litros, é volume exato, tá? Ele não tem aquelas graduações. E calcule para mim uma concentração de 0,25 mol por litro de Na2CO3, né? Aí a gente tá fazendo o caminho inverso. Eu quero que você prepare que no final ela tenha essa concentração. O que você vai fazer? Você vai colocar água e vai colocar uma massa aqui, em gramas de carbonato de sódio. Mas você não sabe qual que é a massa, então você vai ter que pegar e calcular o número de mols para converter em massa, né? Quantos mols você tem? 0,25. 0,25 mol é quanto em gramas, né? E converter, entender? Então, você vai pesar uma quantidade em gramas para colocar aqui para obter a concentração. Então, vejam que aí é o caminho inverso, né? Esse exercício era um exercício para você me dizer, ó, aqui tem uma solução, tá aqui nesse recipiente, faz de conta que isso aqui é meu balão volumétrico. Isso aqui é minha água que eu tomo. Tá ali o balão volumétrico, tem 2 litros ali, e tem 53 gramas. Qual que é a concentração que eu tenho aqui? Você sabe me dizer? Eu posso usar essa concentração para fazer uma reação? Porque só se ela tiver 0,25 mol por litro que eu vou poder. Então, você vai lá e faz a continha, né? Para detectar. Agora, pode acontecer de eu ter o contrário, situação contrária. Olha, eu preciso que você vá lá e prepare para mim uma solução de 0,25 mol por litro para eu poder fazer a minha reação. Não sei como que você vai fazer. Tem ali um balão de 2 litros, tem ali um balão de 1 litro. Se vire e use o qual você quiser, mas no final tem uma solução 0,25 mol por litro. Aí você tem que ver qual que vai ser o volume do teu balão, né? A concentração que você quer para poder pesar essa massa, tá bom? Pessoal, não é realmente muito fácil quando você vê de primeiro isso aqui, mas não se assustem, tá?
É um pouquinho difícil no começo, mas não adianta chorar. Outra unidade de concentração é a molalidade, que a gente chama de W, tá? Ela vai expressar a quantidade de matéria, né, de soluto, ou seja, o número de mols, o Nzinho, por quilo de solvente, tá? Veja que qual que é a diferença? Antes era mol por litro, agora é mol por quilo. Se aparecer mol por quilo, vocês já sabem que é molalidade, tá? E não molaridade. Uma solução foi preparada misturando-se 20 gramas de água com 50 gramas de HCl. Determine a molalidade da solução. Então, vamos pegar aqui e vamos tirar os dados, tá? Tá, uma solução preparada misturando-se 20 gramas de água. Eu tenho uma massa de 20 gramas de água. E eu tenho 50 gramas de HCl, ou seja, uma outra massa de 50 gramas de HCl. Determine a molalidade, ou seja, o W da solução, tá? Qual que é a forma da molalidade? É o número de mols do soluto dividido por quilo da solução. Quilo de solvente, perdão. Por quilo de solvente. Então, eu preciso saber quem que é o soluto e quem que é o solvente, tá? Porque em cima vai soluto e embaixo vai solvente, né? Olha lá a definição. Quilo de solvente, não é de solução, tá? Então, esse aqui é soluto e aqui é solvente, tá? Quem que é soluto? Soluto é aquele que está em menor quantidade. Quais são as substâncias da minha solução? Água e HCl. Qual que está em menor quantidade? A água. Então, esse aqui, o W, vai ser igual ao N da água, dividido pela massa em quilos de quem? Da HCl. Tá? Eu tenho o número de mols da água? O N da água? Não, eu tenho a massa. E como que eu calculo o N a partir da massa? N vai ser igual a massa dividido pela massa molar. Então, o N vai ser igual à massa que eu tenho de água, que é 20 gramas, dividido pela massa molar da água, que eu já sei que é 18 gramas por mol, tá? Como que eu sei que é 18 gramas por mol? Vou fazer aqui do ladinho, tá? A massa molar da água vai ser assim, ó, tô falando da água. Hidrogênio, a massa molar do hidrogênio é 1 na tabela periódica. Eu tenho 2 hidrogênios, então eu multiplico por 2. 1 vezes 2 é 2. O oxigênio, eu tenho a massa molar dele da tabela é 16. Eu tenho 1 oxigênio, vale 16. 16 mais 2 dá 18 gramas por mol. Tá? Então, é por isso que eu divido aqui, eu pego esse valor de 18 e jogo aqui no valor de massa molar. Então, 20 dividido por 18 dá 1,11 mol. Beleza? Agora eu achei o número de mols que eu queria. Número de mols de quem? Da água. Para que eu queria o número de mols da água? Para poder jogar ali na fórmula, né? Então, o W vai ser igual ao número de mols da água, que é 1,11 mols, dividido por quilos de HCl. Veja, eu tenho 50 gramas de HCl, eu tenho que transformar isso aqui em quilos. É 0,05 quilos, tá? Convertendo. E daí, a nossa molalidade, 1,11 dividido por 0,05, vai dar ali 22,2 mol por quilo. Tá ali a nossa molalidade. Nós temos também a fração molar. O que é a fração molar? É a razão, né? Razão é uma divisão entre o número de mols de um componente e o número total de mols da solução, né? A solução, ela é composta por 2 ou mais substâncias, né? É uma mistura. Isso aqui é uma solução, tá? Então, se a solução ela é composta por mais de uma substância, a fração molar vai ser a razão, a divisão entre o número de mols de uma delas em relação a todas as outras substâncias presentes na solução,
tá? Vamos pegar, por exemplo, uma turma de sala de aula. Digamos que eu tenha homens e mulheres, tá? E digamos que desses homens e mulheres eu tenha 50 homens e 50 mulheres. Qual que vai ser a fração molar de homens? A fração de homens em relação à turma. Qual que vai ser a relação de homens em comparação com a turma total? Vai ser igual ao número de homens comparados com toda a turma. Ou seja, a fração de homens, que a gente chama de X, tá? Vai ser os homens dividido por toda a turma, que é composta por homens mais mulheres, né? Quantos homens eu tenho? Eu tenho 50 homens. Quantos homens eu tenho? Eu tenho 50 homens, dividido pelo homens mais mulheres. Eu tinha 50 homens mais 50 mulheres, ou seja, era 50 dividido por 100. 50 dividido por 100 dá 0,5, né? 0,5 de homens. Então, a razão, comparando quanto que eu tenho de homens em relação a mulheres, eu tenho 0,5. Agora, se eu fizer aqui a razão, a fração de mulheres em relação a toda a turma, quantas mulheres eu tenho? Eu tenho as mulheres dividido por toda a turma, que é mulheres mais homens. Só que agora eu estou querendo saber a fração de mulheres. Então, as mulheres é que ficam no numerador. Aqui eu estava falando de homens. Os homens é que vão ser comparados, né? Quantas mulheres eu tenho? 50. Somando todos os homens e mulheres, eu tenho 100. 50 dividido por 100 dá 0,5 também, 0,5 de mulheres. Veja que, se eu somar tudo, homens mais mulheres, tem que dar 100%, né? Tem que dar 100. Homens deu 0,5, mulheres deu 0,5. 0,5 mais 0,5 dá 1. Toda vez que a gente está falando de uma fração, o total, né? Sempre que eu somar o total vai dar 100%, vai dar 1, né? 1 representa a fração de 100%. Então, a prova real é essa. Somando as frações molares, eu tenho que ter 1 no final, tá? Vamos fazer um exemplo prático aqui, ó. Certo fabricante de baterias de automóvel produziu um modelo de solução que contém 98 gramas de ácido sulfúrico. Então, tá aqui, H2SO4, ele tem 98 gramas. Dissolvidos em 162 gramas de água. Então, eu tenho água. Quanto que eu tenho? 162 gramas. Determine as frações molares de ácido e água nessa solução. Então, ele quer a fração molar. O quanto que eu tenho de ácido em relação a toda a solução, né? Dentro da bateria, o que eu tenho? Ácido e água. Eu quero saber a razão de ácido em comparação com toda a solução e a razão de água em comparação com toda a solução. Ou seja, eu quero o X do H2SO4 e eu quero o X da água, tá? Tirei os dados aqui. Como que eu calculo o X do H2SO4? A fração molar do H2SO4 vai ser igual ao número de mols do H2SO4 dividido pelo número de mols total, né, da solução. E o que é o número de mols total da solução? O X do H2SO4 vai ser igual a N do H2SO4 dividido pelo N do H2SO4 mais o N da água, tá? E como que eu calculo, que ele também quer, né, a fração molar da água? Eu tô comparando, se eu quero a fração molar da água, eu quero saber quanto eu tenho de água em relação a toda a solução. Ou seja, quantos mols de água eu tenho em relação ao número de mols total da solução. Mas o que é o número total de mols da solução? N da água, dividido o número de mols total é o número de mols de ácido, de água, mais H2SO4. Tá certo? Então, vejam que para calcular isso aqui, o que está faltando?
Eu tenho o número de mols de ácido e o número de mols de água? Não, eu tenho a massa. Então, eu tenho que transformar a massa em número de mols. Vamos converter aqui, porque nós não temos como terminar o exercício. Como que eu calculo o número de mols de H2SO4? Ele é a massa de H2SO4 dividido pela sua massa molar. O N do H2SO4 vai ser igual à massa do H2SO4, que é 98 gramas, dividido pela sua massa molar. Aqui, por sorte, o exercício já está dando pra gente, ó, qual que é a massa molar do H2SO4. Eu não preciso fazer um por um, né? Pegar a tabela, ver quanto que vale o hidrogênio, quanto que vale o enxofre, né? Porque ele já está me dando. Então, já está somadinho aqui, gramas por mol. 98 dividido por 98 me dá um N de H2SO4 igual a 1 mol. Tá? Agora, tá faltando também o N da água. Como que eu calculo o N da água? O N da água vai ser igual a massa da água dividido pela massa molar da água, né? O N da água, então, vai ser igual a massa da água, que é 162 gramas, dividido pela sua massa molar, que por sorte já tá aqui, vale 18 gramas por mol. Gramas corta com gramas, então o N da água vai ser igual a 0,9. 9, vai ser igual a 9, né? Deixa eu ver se é 9 mesmo. 9. 9 mols. 9 mol. N da água vale 9 mol. Agora, eu tenho tudo que eu preciso para voltar aqui. Eu vou substituir toda vez que tiver N da água, vou substituir aqui. Toda vez que tiver N do ácido sulfúrico, vou substituir no N do ácido sulfúrico, tá bem? Vou apagar aqui pra gente continuar. Aliás, apagar não, vou pegar... Vou continuar aqui, ó. Vou molar do H2SO4 vai ser igual ao número de mols do H2SO4, do ácido sulfúrico, dividido pelo número de mols total, que é o N do H2SO4 mais o N da água, né? Então, a fração molar do H2SO4 vai ser igual ao número de mols do H2SO4, que era 1, dividido por 1 mais 9, ou seja, era 1 dividido por 10, que dá 0,1, tá? Então, o X do H2SO4 vale 0,1. E a unidade? Não tem unidade, porque mol em cima, ó, aqui é mol, 1 mol, dividido por mol, corta, né? Vamos fazer aqui a fração molar da água. A fração molar da água é o N da água dividido pelo N total, né? O que eu tenho na solução? Água e ácido sulfúrico. Então, eu tenho o número de mols de água mais o N do H2SO4. Então, a fração molar da água vai ser igual ao número de mols de água, que era 9, dividido por 9 mais 1, ou seja, 9 dividido por 10. Então, a fração molar da água vai ser igual a 0,9, tá? Então, o exercício queria que eu calculasse, que eu dissesse, né, qual que era a fração que eu tinha de ácido em relação a toda a solução, é 0,1. Qual que é a fração que eu tenho, né, a quantidade que eu tenho de água em relação a toda a solução, eu posso dizer que é 0,9, tá? Agora, vamos ver se isso tá certo? O N total, né, a fração molar total, né, tem que dar 1. Então, a fração molar, a fração total, ela vai ser igual a 0,1 mais 0,9. Isso aqui me dá um valor de 1. Se somando as duas frações molares der 1, significa que fechou a conta, tá tudo certo, tá? Então, aqui tá a prova real de que o nosso exercício está correto, ok?
E por último, pessoal, eu gostaria de falar da densidade da solução. A gente já falou de densidade das substâncias puras, né? Densidade é a massa da solução dividido pelo volume da solução, pelo volume daquela substância pura, né? Que ela está ocupando. Agora, quando eu estou falando de densidade da solução, é a relação entre a massa da solução e o volume da solução inteira, tá? Lembra da concentração comum? O que era a concentração? Era a massa por volume também. Mas então, qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: na concentração é a massa do soluto pelo volume da solução. E aqui é a massa da solução inteira pelo volume da solução inteira. Ou seja, a densidade aqui, que é massa sobre volume, na verdade não é M1 dividido por V, mas sim M1 mais M2 dividido por V. É aí que mora a diferença entre a concentração comum. As unidades são as mesmas da concentração, gramas por ml, gramas por litro, gramas por centímetro cúbico, mas é a massa da solução pelo volume da solução, tá? Então, o que significa dizer? Se eu tenho uma solução de ácido nítrico que é vendida a 1,41 gramas por ml com essa densidade, veja bem, eu tenho 1,41 gramas por 1 ml. Cada ml dessa solução contém 1,41 gramas de ácido nítrico, que eu estou falando do ácido nítrico, tá? E se eu tiver 1 litro de solução, quantos gramas eu vou ter? Aí eu multiplico por 1000, né? Porque 1 litro é 1000 ml. Então, eu tenho 1,41 gramas em 1 ml. Mas se eu tiver 1 litro é 1000 ml. 1000 ml é X. Multiplica 1000 por 1,41, dá 1410 gramas, tá? E aqui, vou fazer um exercício com vocês, que é esse exercício aqui, ó, o 4, tá? Uma solução foi preparada misturando-se 20 gramas do sal com 200 gramas de água, originando uma solução cujo volume é 200 ml. Determina sua densidade em gramas por ml e gramas por litro. Então, veja bem, eu tenho uma massa aqui, que é 20 gramas de um sal qualquer, com uma outra massa de 200 gramas de água, tá? Esse aqui é um sal qualquer. Determina a densidade. Então, o que é a densidade? A densidade é a massa da solução dividido pelo volume da solução. Então, a densidade vai ser igual à massa da solução. Qual que é a massa que eu tenho que usar aqui? Qual que é o M? A massa da solução, a solução é composta por soluto e solvente. Aqui o soluto é o sal e o solvente é a água, né? Porque está em menor quantidade. Então, vai ser os 20 gramas mais os 200 gramas, né? Qual massa eu uso? As duas, porque na densidade a massa é da solução dividido pelo volume da solução. O volume aqui é 200 ml, tá aqui, ó, 200 ml. Então, a densidade vai ser igual a 220 dividido por 200, né? Isso aqui vai dar 1,1 gramas por ml, ok? Agora, e se eu quiser calcular em gramas por litro? Eu vou ter que converter esse 200 para litros, que ele está em ml. Então, vai ser 220 dividido por 0,2. E daí vai dar 1110, essa resposta aqui, ó. Tá? Eu queria dar só uma pegadinha nesse exercício por cima para mostrar para vocês o que é a massa da solução, tá? Eu vou refazer esse exercício aqui com calma num vídeo extra para vocês, para mostrar como faz esses exercícios todos, tá bem? Bom, pessoal, esse vídeo ficou um pouco longo, tá? Mas era extremamente necessário porque a gente tinha que passar um pouco devagar ele para vocês entenderem todos os conceitos importantes. Voltem o vídeo quantas vezes for necessário, por favor, tentem refazer os exercícios aqui. Vou fazer um vídeo extra, porque esse assunto ele é conta, ele é difícil mesmo. Vou fazer
um vídeo extra e vou estar lá no atendimento. Muito importante que vocês, antes de irem para o atendimento, tentem assistir o vídeo, entender, refazer os exercícios, tá? Porque não adianta vocês chegarem no atendimento sem ter tentado fazer, tá bom? Então, pessoal, bom final de semana para vocês, descansem, estudem e eu aguardo vocês no atendimento, tá? Um abraço!